Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de estática do livro do Beer, capítulo 6, exercício número 5. Vamos enunciado. Usando o método dos nós, determine a força em cada elemento da treliça mostrada na figura. Indique se cada elemento está sob tração ou sob compressão. Bom, temos aí a nossa treliça, que está aqui presa em um pino em A e apoiada em um rolete em B. Bom, temos aí os elementos para calcular a força entre AB, entre BC, entre AD e entre DC. Para calcular as forças aí internas, né, de cada elemento, a gente precisa das reações de apoio. Então vamos começar aqui com a reação de apoio que a gente tem A, tem um pino, então vai aparecer duas componentes, uma na vertical, a Y, e uma componente na horizontal, que eu vou chamar de AX. Aqui em D é um rolete, vai aparecer aí uma força na vertical, reação, que eu vou chamar de DY. Tá? Então, primeiramente, achando aí as reações de apoio, tá? A gente faz equilíbrio. Vou começar aqui com somatório de forças em X igual a zero, né? Referencial para frente positivo. A gente já vê ali que o AX, né, vai ser igual a zero. Então, temos aí esforço na horizontal ali no ponto A. Para determinar aí AY e DY, a gente tem que aplicar aí o somatório de momento em um dos dois pontos, né? Porque se a gente aplicar o equilíbrio na vertical, teremos duas incógnitas. Então, vou aplicar ali o somatório de momento em A sendo igual a zero. Vou adotar a referência anti-horário positivo. Quem vai causar o momento em A? Vai ser o momento causado por essa força, segurou em A, vai girar no sentido aí horário. Então, é um momento negativo, menos 48,5 kN, força na vertical, distância na horizontal, vezes 6,75 metros. Aí vamos ter o momento causado por essa outra força de 48,5, que também gira no sentido horário, momento negativo, 48,5 kN, vezes a distância aí, né? Que a gente, somando 10,5 com 6,75, vamos ter aí 17,25 metros. E temos o momento causado pela força aqui D, né? DY, que vai girar aí no sentido anti-horário, então positivo. DY vezes a distância, força na vertical, distância na horizontal, que é 6,75 metros. Isso igual a zero. Então, a unidade de metro que está em todos os termos simplifica. A gente vai encontrar aí DY sendo igual. Para fazer a conta, a gente vai fazer essa multiplicação aqui e somar com essa, né? Jogando para lá fica positivo. Então, 48,5 vezes 6,75 mais 48,5 vezes 17,25. E a gente divide pelos 6,75 que passa para o outro lado. Então, a gente tem um valor aí de DY de 172,44, vou deixar vírgula 4, aí na unidade de quilonewton. Para achar aí a reação em A, a gente faz somatório das forças em Y igual a zero. Referencial para cima positivo. Então, vamos ter AY aqui, aí menos 48,5, aqui menos 48,5, e aqui a gente tem mais o DY, né, que a gente achou aí de 172,4. Como deu positivo, significa que o sentido adotado está correto. Isso aqui tem que ser igual a zero. Então, vamos ter aí que a Y é igual. Vai passar para lá 48,5 positivo, mais 48,5 positivo. Esse passa negativo, menos 72,4. A gente tem aí menos 75,4 aqui desse lado, né? Quilonewton. Portanto, o que significa? Significa que a Y é 75,4 kN, é o módulo, e o sentido correto, né? Aí é para baixo. Então,
a gente vem aqui, pode arrumar esse sentido, não é assim o sentido correto de AY aqui para o equilíbrio. É esse, no valor de 75,4 kN, quando está ali, esse DY aqui a gente achou de 172,4 kN. Bom, agora a gente pode aí aplicar o método dos nós, né, para achar aí as forças em cada elemento. Então, para aplicar o método dos nós, tá, a gente precisa pegar um nó em que tem aí, no máximo, aí duas incógnitas, né? Ou seja, se a gente avaliar aqui em A, a gente tem duas barras, então vai aparecer duas forças, duas incógnitas, tá? A gente já sabe aqui quanto vale o AY, o AX também, que a gente viu que é zero. Tá? No nó B a gente tem três incógnitas, são três elementos saindo aqui de B. Aqui em C a gente tem duas incógnitas, uma para essa barra aqui, uma para essa. E aqui em D temos 3. Então, ou a gente começa pelo nó C ou pelo nó A. Eu vou começar ali pelo nó A, tá? Para aplicar o método do nó, a gente põe aí o ponto, tá? E representa as forças que estão atuando sobre ele. Primeiro, as forças que a gente tem externas, a gente tem a força do AY que a gente viu que é para baixo, 75,4 kN, tá? E não tem mais nenhuma força ali aplicada. Então agora eu vou pôr, saindo do nó, as forças dos elementos. Então aqui vai ser a força. Aí saindo do nó, a força de AB, né, do elemento que está entre AB. E vamos ter uma força aqui inclinada na direção da barra, que vai ser a força de AD. Aqui entre elas existe um ângulo, que eu vou chamar de ângulo alfa, né? Então aqui, ó, tem um ângulo alfa, a gente vai ter que fazer decomposição, tá? E aqui desse lado a gente também vai precisar fazer decomposição, que vai ser um ângulo beta. E esses ângulos, se a gente olhar aqui, né? Ele está aqui embaixo, esse é o ângulo beta. E aquele ângulo alfa que eu coloquei ali, é esse ângulo alfa aqui, tá? Então a gente pode determinar esses ângulos, né? Até mesmo antes de fazer o método dos nós, determinar os ângulos acaba sendo importante. Então vamos voltar aqui e determinar eles, ó. A gente tem aqui o alfa, aí a gente tem essa medida que é o 6,75 e tem essa altura que é o 3,6, tá? A gente acha o alfa aí, a gente pode usar o conceito da tangente, né? Alfa é igual ao arquitangente, né? A tangente aqui do alfa vai ser o cateto oposto, o 3,6 dividido aqui pelo adjacente, 6,75. Então, quando a gente faz o arquitangente dessa divisão, a gente acha o ângulo alfa. Então, vamos encontrar aí. A gente tem 3,6 dividido por 6,75. Aí, shift, aí, tangente a menos 1. Da resposta, a gente acha um ângulo aí de 28,07 graus, tá? E aproveitando aqui já, vou fazer ali em cima, o ângulo beta aqui, ó, a gente tem essa medida que é o 3,6 e tem aqui o 10,5. Então a gente pode escrever aí para o beta, né, como sendo o arquitangente do cateto oposto, 3,6 dividido pelo cateto adjacente, que 10,5. Então vamos achar esse ângulo beta como sendo, calcular aí, 3,6 dividido por 10,5, aí a gente vai fazer o arquitangente da resposta, a gente tem um ângulo aí de 18,92 graus. Então agora que a gente tem os ângulos, né, fica mais fácil aí para a gente aplicar os equilíbrios aqui para os nós. Então aqui, ó, vamos voltar aqui para o nó A, a gente aqui tem o alfa, né? Então se a gente avaliar aqui, a gente vai ter que decompor esse FAD, a gente tem uma componente em Y, uma componente em X. Então a gente pode começar o equilíbrio fazendo o somatório de forças em Y, referencial para frente positivo. Para não precisar ficar escrevendo aqui toda hora, eu vou colocar aqui, ó, o referencial utilizado, Y é para cima positivo, X é para frente,
e o momento é anti-horário. Para os métodos dos nós, a gente só precisa de x e y aí positivo. Então, o somatório de forças em y vai ficar menos 75,4 kN, tá para baixo, e menos essa componente de FAD, que vai ficar o FAD. Essa componente aqui, ó, tá sem o ângulo, né? É a componente oposta ao ângulo. Então, é vezes o seno, né? Sem o ângulo, é seno do ângulo, seno de alfa. Isso tudo tem que ser igual a zero. Então, a gente vai achar que FAD é igual. Esse valor aqui passa para lá. Fica positivo, 75,4 kN. E aqui o menos seno de alfa passa dividindo menos o seno de alfa, ou seja, o seno de 28,07. Então, a gente vai ter aí uma força FAD, calculando 75,4, aí dividido pelo seno de 28,07. A gente tem um valor aí de 160, né, negativo, que tem esse sinal de menos 160, vou deixar aí o 0,2 na unidade de quilonewton. Como deu negativo e eu coloquei a força saindo do nó, significa que isso era uma força de tração. Deu negativo, significa que é uma força de compressão ali entre A e D, tá? Aí aplica outra condição do equilíbrio, que é o somatório de forças em x igual a zero. Em x eu vou ter o FAB, que está ali no sentido positivo, e vou ter a componente aqui do FAD, né, que vai ficar junto com o cosseno do alfa. Então, mais o FAD vezes o cosseno do alfa. Isso igual a zero. Então, a gente vai ter aí que o FAB, que é a força que eu procuro, é menos o FAD. O FAD a gente achou aqui, que é menos 160,2 kN, que vai multiplicar o cosseno do alfa. E o alfa a gente encontrou como 28,07 graus. Então, vamos ter aí que o FAB vai sair uma força positiva, né? Menos com menos é mais. A gente vai ter aí o 160,2 vezes o cosseno de 28,07. A gente tem o valor aí de 141, arredondando ali, vou colocar como 0,4 unidade aí de quilonewton. Deu positivo, significa que é uma força de tração, tá? Então, aí já achamos as forças nesses dois elementos. Bom, qual nó agora a gente pode ir para o nó B, já que eu tenho essa força, a gente vai encontrar essa e essa daqui. Então, vamos aí para o próximo nó. Vou colocar aqui, nó B. Tá? No nó B, a gente vai fazer a representação aqui do ponto como sendo nó. Quais forças a gente tem externa? Tem ali 48,5 kN, né? Mais nenhuma. A princípio eu vou colocar aqui como se não soubéssemos. Tá? Aqui eu vou colocar a força FAB, né? Tem o mesmo módulo. O sentido é diferente, que, né, vai de B para A, mas o módulo tem que ser igual, porque está atuando no mesmo elemento. Aí eu vou ter aqui, saindo do nó, nessa barra, a força de B para D, e aqui a força saindo, né, aí como sendo de BC. Então, aplicando o equilíbrio aqui, né, a gente vai ter a seguinte condição: somatório de forças em X igual a zero. Aí a gente vai ter ali que FBC positivo menos FAB igual a zero. Então, a gente tem aí que FBC é igual a FAB, né? Eu chutei aqui ela como tração, todas eu vou chutar saindo nó como tração, então eu pego o próprio valor de como ela está aqui, ou seja, o FBC vai ser exatamente o que está aqui, que é 1,41,4 kN, e também vai ser de tração. Fazendo o somatório de forças aí em Y igual a zero, a gente vai ter menos 48,5 kN e tem aqui menos aí o FBD. Isso igual a zero.
Então a gente vai encontrar aqui o FBD, joga para lá, fica positivo, então vai ficar um valor negativo de menos 48,5 kN. Deu negativo, ou seja, contrário ao sentido que eu adotei como tração, então significa que é uma força de compressão. E, por último, para facilitar, a gente pega aqui o nó C, que aí a gente já acha nessa barra, nessa aqui a gente já achou, e essa aqui a gente já determinou, nessa também, e aí vamos ter todas aí os elementos. Então, pegando o nó C, a gente tem aqui no nó C, quais forças eu tenho externa? Eu tenho aí 48,5 kN aplicado. Quais forças vão aparecer interna, né? As forças internas vai aparecer aqui saindo do nó. A força FBC, entre a barra BC ali, e aqui inclinada vai aparecer a força aí FCD. E aqui entre elas eu tenho um ângulo que é beta, que a gente já determinou. Então, aplicando equilíbrio, né? Esse FBC eu já determinei. Se eu aqui determinar o FCD, a gente faz aí somatório de forças em Y é igual a zero, né? Então a gente tem menos 48,5 kN. E aqui a gente tem a componente negativa, vai ficar para baixo aqui, né? Menos o FCD. Essa componente que vem aqui em Y, ela está sem o ângulo, né? Oposta ao ângulo é o seno de beta. Isso igual a zero. Então, isolando aqui esse FCD, vai passar para lá positivo. Então, esse 48,5 kN permanece negativo e a gente divide pelo seno de beta. Ou seja, o seno de 18,92. Então, a gente vai achar aí essa força FCD como sendo 48,5 dividido pelo seno de 18,92. A gente tem aí o valor de menos, né? Aqui tem mais, aqui mais e mais, aqui fica um menos, não coloquei na conta. 149, vou arredondar ali, 6 kN. Deu negativo, uma força de compressão, tá? E se a gente fizer a condição aí do somatório das forças em x igual a zero, né? A gente vai comparar aí, tá? Achando que a gente tem a condição menos FBC, né? E aqui a gente vai ficar com menos FCD vezes o cosseno, né? Que seria a componente que acompanha o ângulo, vezes o cosseno de beta, igual a zero. Agora eu vou achar, confirmar o valor, né? Aqui a gente já tem esse FBC, que a gente achou ali. A gente vai isolar aqui o FCD e vamos dizer que é igual a menos o FBC dividido pelo cosseno de beta, ou seja, menos, quem é o FBC? FBC é um valor positivo, que é 141,4 kN, e vamos dividir pelo cosseno do 18,92 graus, tá? Então, vamos encontrar aí 141,4 dividido pelo cosseno de 18,92. Vamos aí achar, né, o valor de menos 149. Aí ali ficou 0,5, são os arredondamentos, tá? Aqui em quilonewtons, que também é uma força de compreensão. Se eu pegar aí e fizer com mais casos, os valores vão bater a cada vez mais próximos, mas aí a gente vê que estão coerentes, tá? A pequena diferença de arredondamento significa que os valores estão corretos. E como que fica a análise aí, né, dessas forças com atração, compreensão? Vamos analisar aí, ó. Vamos começar aqui. Força FAB, tração. Então significa que ela está saindo do nó aqui, ó, tá? Então aqui também está saindo do nó. Então se a gente pegar um pedaço da barra aqui, ela tá aqui como reação, ó. Nesse pedacinho da barra, vou pegar aqui, pintar a barra, que fica mais fácil. Nesse pedacinho da barra, ó, se a gente cortar, essa força FAB tá esticando a barra. Aí aqui, a força FAD. A FAD é de compressão. Então significa que ela entra aqui no nó
entra aqui no nó. Se a gente pegar aqui o pedaço da barra, ó, em reação a essa, ela entra na barra, ou seja, ó, tá comprimindo a barra. Essa força entre BD, a gente achou aí, né, como de compressão também. Então aqui tá entrando no nó, aqui tá entrando no nó. Então se eu pegar aqui o pedacinho da barra, ela comprime a barra e comprime a barra aqui, ó, tá? Aqui em BC é de tração, saindo do nó, saindo do nó. Se eu pegar aqui num pedaço da barra, fizer o corte, essa força está saindo da barra, ou seja, esticando a barra, força de tração. E a força entre DC, a gente viu que é de compressão. Então, comprime aqui o nó, comprime o nó. Se eu pegasse aqui um pedaço da barra no meio, cortasse, eu ia ver uma força comprimindo, ou seja, aí diminuindo a barra, compressão na barra. Bom, eu espero que tenham gostado aí da resolução e eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!